Dia do Perdão, Yom Kippur. O que é o Yom Kippur? Quem comemora ou quem participa? Por que existe o Dia do Perdão ou Yom Kippur? E qual o significado para os cristãos no dia de Yom Kippur? Fique comigo até o final desse vídeo e eu tenho certeza que este ensino vai enriquecer a sua vida. Fala, meu povo, como é que você está? Mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar de um tema importante. O dia qual estou gravando é o dia 1º de outubro, o dia de Yom Kippur, comemorado no mundo inteiro, ou seja, o dia do perdão. E sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. E nós temos que começar fazendo a seguinte pergunta, né? O que é o Yom Kippur? O que é o dia do perdão? Em Levíticos 16 e também no capítulo 23, você vai observar Deus falando para Moisés como eles deveriam proceder com o dia do perdão, com o dia da expiação. E o que era o que é o dia da expiação? Era o dia aonde o sacerdote deveria tomar um novilho, né, um bezerro, 2 bodes e 2 cordeiros para fazer a expiação. Era para fazer um sorteio entre os 2 bodes e um dos bodes ficaria vivo, mas ele iria pelo deserto como se levando os pecados do povo. O outro bode seria degolado. O cordeiro, da mesma forma, um cordeiro seria degolado em favor do sacerdote e da sua casa, para que pudesse ser coberto com o perdão de Deus sobre a sua vida e da sua família, da família sacerdotal. Da mesma forma, o segundo cordeiro, ele era degolado e oferecido a Deus em favor do povo. Então, nós observamos que nesse dia, Yom Kippur, eram sacrificados ou precisaria de 5 animais. O Yom Kippur, ele era comemorado depois das outras festas como um dia de expiação, um dia aonde a Bíblia fala, um sábado de descanso, aonde eles não trabalhariam, mas a Bíblia fala assim, ó, então afligireis as vossas almas, ou seja, era um dia de consternação, não era um dia de comemoração. Isso é o Yom Kippur, isso é o dia do perdão, isso é, na Bíblia também, chamado de o dia da expiação. A segunda pergunta é, por que existe esse dia? Por que Yom Kippur? Por que o dia do perdão? Se você observar lá em Êxodo 32, depois que o povo de Israel tinha saído do Egito, Deus já tinha feito grandes milagres para ele. Na saída do povo do Egito, um detalhe é muito importante a gente observar. Quando ele está saindo, Deus pede para que o povo pedisse para os moradores do Egito ouro. E como o povo do Egito estava muito consternado com aquela movimentação, lembre-se das 10 pragas, e a última praga foi a morte dos primogênitos, então o povo do Egito queria mais que o povo de Israel saísse mesmo da sua terra. Mas Deus pediu para que o povo de Israel pedisse, e o povo de Israel saiu com muito ouro da terra do Egito. Você sabe que o povo de Israel teve muitos milagres na sua travessia do Mar Vermelho, teve milagres de pão, teve milagre de carne, teve o milagre da nuvem que andava sobre o deserto, sobre o povo, durante o calor enorme do deserto, durante a noite que fica frio no deserto, teve uma nuvem de fogo que iluminava. Então, o povo de Israel, ele já estava tendo e observando e participando de grandes milagres de Deus. Acontece que vai chegar lá no Monte Sinai, aonde Moisés sobe ao monte e ele fica por 40 dias e 40 noites. Durante esse tempo, Deus está falando com Moisés e Deus vai dar para ele as tábuas da lei. Só que você observa em Êxodo 32 que o povo estava lá embaixo e eles, como demora, né?
Mas como vai passando, este povo que atrás, durante toda a caminhada, este povo já estava demonstrando ingratidão, reclamações e murmurações. Deus já estava ficando por aqui com o povo de Israel. E este povo insensato, reclamão, já estava sentindo a falta e a demora de Moisés. E ele fala, olha, Moisés sumiu, esse tal Moisés, ele foi e talvez ele não venha mais. Se você observar lá em Êxodo 32, o povo pede um Deus para Arão. Ele fala assim, faça para nós deuses, porque esse Moisés, esse tal Moisés que tirou nós do Egito, ele talvez não venha mais. Ele talvez não virá. Nós não sabemos o que aconteceu com ele. Aí Arão pediu para que todas as mulheres tirassem os pendentes de ouro e desse para ele fazer e fundir, e ele acabou fundindo uma estátua, um ídolo de um bezerro, né? Fez um bezerro e disseram para o povo: "Esse é o teu Deus que tirou você do Egito", falando para o bezerro de ouro. Olha só o que o povo fez. Por que é que existe o dia de Yom Kippur? Porque acredita-se que exatamente nesse dia, nessa era, o povo de Israel mandou fazer um bezerro de ouro para adorar. Era exatamente nesta época. Qual época? O 10º dia de Rosh Hashanah, que é o começo do ano judaico. O começo do ano judaico. É os 10 primeiros dias do ano novo judaico. É exatamente nesse dia 1º de outubro. Hoje é o 10º dia de Rosh Hashanah. Então, por isso existe esse dia da expiação e dia do perdão, o qual os hebreus daquela época e os hebreus de hoje, os judeus de hoje, comemoram o Yom Kippur. Não é exatamente uma comemoração de alegria, mas eles celebram esse dia, eles levam em conta esse dia. Por isso vem a pergunta: o que os judeus de hoje eles fazem no dia de Yom Kippur? Os judeus de hoje em todo o mundo, a maioria deles, os religiosos, obviamente, fazem jejum de 25 horas. Eles começam no dia anterior, ou seja, no pôr do sol de ontem, por exemplo, dia 30 de setembro, e vai terminar o seu jejum 1 hora depois do pôr do sol do dia 1º de outubro. Lembrando que essas datas elas são móveis, de acordo com o calendário lunar, o calendário judaico, que eles estão entrando no ano 5.784. Os judeus, eles não trabalham lá, os judeus de Israel principalmente, mas no Brasil muitos judeus não trabalham. E o que eles fazem nesse dia? Além deles passarem em jejum, eles cortam os seus entretenimentos, eles não assistem TV, eles não vão ao cinema, eles não vão passear com a sua família, eles fazem o jejum e ficam a maior parte do tempo nas sinagogas, orando. Existe uma oração especial para esse dia. Inclusive, eles entendem que esse dia é o dia que o Senhor Deus tem o seu livro da vida e conforme ele perdoar ou não, vai ser o ano que virá, será um ano bom ou não. Então, por isso, os judeus acreditam que esse é o dia do perdão, por isso Yom Kippur. Agora, para nós cristãos, o que tem a ver o dia de Yom Kippur? Eu posso comemorar, sim ou não? Eu posso também jejuar, sim ou não? Qual o significado para o cristão? Como eu falei lá atrás, essa data começou por conta de uma idolatria, um pecado de idolatria. Para nós cristãos que acreditamos no Deus de Israel, acreditamos
que Jesus é filho de Israel, ou seja, filho do povo de Israel, é um judeu, foi um hebreu enquanto esteve nessa terra. Jesus, o filho de Davi, citado na Bíblia muitas vezes, ele levou as pessoas a pensarem sobre o perdão de Deus sobre os seus pecados. O pecado da idolatria, como nós observamos lá atrás, ele tem acompanhado as pessoas até o dia de hoje, seja judeu, seja cristão ou não. Então, o que faz nós pensar que o pecado da idolatria, ele faz separação entre Deus e o homem. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Então, para isso, precisaria de um mediador, um intermediador. E quando você vê todo este ritual da expiação lá atrás, quando tinha o templo, onde os animais deveriam ser mortos, você observa que isso vai se personificar em Jesus, o Cordeiro vivo que desceu do céu. Então precisa-se de um mediador, um intermediador, como era o sacerdote, como era Moisés, que estava no monte, e o povo lá embaixo, como era o sacerdote, o próprio Arão, que deveria matar estes animais. Então Jesus, outrora, ele é o nosso mediador, outrora ele tem o significado também do Cordeiro, porque ele derramou o seu sangue sobre nós. E você observa em Hebreus Jesus como mediador. Hebreus 9, do 11 ao 15, Jesus sendo esse mediador. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Então você observa que Cristo, ele é o mediador. Jesus também, ele tem a figura do Cordeiro. Você observa lá em João 1:29, que quando João, o profeta, o Batista, que batizava, ele olha para Jesus e ele diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Essa era a profecia que estava se cumprindo, como a profecia de Isaías 53, verso 4. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Assim como o bode lá atrás, Arão colocava cinzas como se fossem os pecados do povo, e este bode saía pelo deserto com aquela cinza e se perdia. Assim, também no verso de número 7 de Isaías 53, que diz: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então, Jesus é o Cordeiro vivo que desceu do céu. Jesus levou sobre si as nossas imperfeições e as nossas enfermidades. O importante dizer, eu não sou judeu, e eu tenho certeza que você também não é judeu e não segue o judaísmo. Mas o dia de hoje é importante a gente parar para analisar. Por quê? Porque nós continuamos pecando. Nós muitas das vezes, porque a Bíblia diz: se você diz que não tem pecado, você já está pecando. Então, nós pararmos e refletirmos. Quem sabe fazer um jejum também. E afligirmos as nossas almas. E assim como o povo de Israel, que lá no Monte Sinai construiu um ídolo, construiu uma idolatria. Eu parar para analisar. Qual é a idolatria? Qual é o ídolo que está no meu coração? Que ídolo eu preciso tirar do meu coração? E assim eu possa ter o perdão de Deus. E assim, através do sangue de Cristo, através do nome de Cristo, que nós estamos sob este sangue, nós possamos entrar no Santo dos Santos com ousadia, porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça pelo pecado, não seja morto pelo pecado, mas tenha vida eterna. Então, nós sim, cristãos,
precisamos observar, na minha concepção, precisamos observar esse dia como o dia do perdão, como sendo um dia de graça e observar a graça de Deus sobre esse dia, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família e sobre como nós estamos vivendo nesses dias. Que o Senhor possa te abençoar nesse dia. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, nós te damos graças porque o Senhor é sempre bom e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Pai, que este filho seu, que essa filha sua que está nos ouvindo neste momento, nos assistindo, possa ter, Senhor, os seus pecados sendo perdoados. Pai, se alguma pessoa neste momento está assistindo e ela não confessou Jesus como Salvador, ela não reconheceu Jesus como a ovelha muda, o cordeiro vivo que desceu do céu, e ela está reconhecendo nesse dia de perdão, Pai. Hoje é o dia que o Senhor concede perdão. Hoje é o dia que o Senhor pode abençoar com o perdão da sua graça sobre nós e pode esquecer, Senhor, jogar, Senhor, até hoje os pecados no mar do esquecimento, como a sua Bíblia diz lá em Oséias, Pai, e que ele possa, Pai, que ela possa ser salvo por Ti e ela possa ser liberta e sentir a sua graça nesse dia, o dia do perdão, o dia o qual nós somos gratos porque temos vida, porque Jesus morreu por nós. Em nome de Jesus, amém. Meu amado, meu irmão, fica com Deus e olha, se este vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém. Aqui embaixo tem um botão de compartilhar. Compartilhe com aquela família, o grupo da família, com aquela pessoa que você compartilha coisas da Bíblia. Por favor, e aqui embaixo também tem um botão de gostei, se você gostou desse vídeo. Isso vai ser muito importante para que mais pessoas possam saber do perdão, que não é só no dia de hoje, mas ele está externado todos os dias até a consumação dos séculos através da vida de Jesus. Amém? Um beijo no seu coração, fica com Deus.